Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Rexford, fundo que está pagando mais de 4% em dólar. Então, um dividendo bem legal para ter no teu portfólio. Vamos entender um pouquinho mais de como que esse fundo do setor industrial pode agregar para o teu portfólio e entender também se faz sentido de maneira geral. Bom, começar aqui pelo fundo. Entenda que 100% do fundo está alocado na região da Califórnia. Então, sim, uma das regiões mais fortes economicamente dos Estados Unidos. Então, isso traz muita segurança. É um estado que é muito propenso à tecnologia, inovação, etc. Então, a indústria está muito ligada à Califórnia. Então, isso dá uma segurança para o setor de maneira geral. Olhando aqui para os grandes números, nós vemos que são mais de 51 milhões de metros quadrados. Então, isso é muito bom, é muito grande. Então, isso representa bastante ali dentro do portfólio. São 421 propriedades, então é bem vasto. Isso traz bastante diversificação e pulverização, de modo geral. E o valor de mercado de 14 bilhões de dólares, bastante elevado. Outro ponto legal que tem aqui dentro, pessoal, para vocês entenderem, o FFO, que é basicamente a geração de caixa do ativo de maneira geral, está crescendo a 13% ao ano, é um nível bem expressivo. E o outro ponto é, o dividendo vem crescendo anualmente nos últimos 5 anos, na taxa de 15%. Então, se você tem 4%, automaticamente você vai ter mais 15% agregado no próximo ano, se continuar nessa taxa de crescimento. Quando nós vamos aqui para o modelo da empresa, né, da Rexford, como que ela faz, tá? A ideia geral ali do ativo da empresa. Ela vai fazer as aquisições, ela vai tentar adicionar valor, ela vai fazer contratos que são mais rentáveis, ela vai operar muito bem essa parte de endividamento ali do ativo de modo geral. Então, eles têm todo um modelo de negócio, como vocês estão vendo na imagem, que traz uma robustez muito grande. Então, ele não só simplesmente faz o aluguel, mas ele vai operar muito bem aquele galpão industrial. Então, isso traz muito valor para o ativo, porque ele consegue sempre aumentar o valor patrimonial do ativo. Então, isso é bastante interessante, agrega muito para o portfólio de modo geral. E se você quer fazer uma alocação para ter recurso em dólar, ter dividendo em dólar no teu portfólio, me chame aqui embaixo pelo meu telefone ou mesmo aqui pelo QR Code que está aqui no canto. A gente bate um papo, entende um pouquinho mais de como montar uma carteira de dividendos em dólar para você. Não se esqueça de me chamar. E como que está a distribuição do portfólio de modo geral, tá, pessoal? 20%, então aqui, está para o setor de warehousing e transporte, então isso é bem bacana. É onde você vai conseguir ter ali toda a parte de suplementos do imóvel, etc. Uma outra parte é para wholesale e trade. Então, basicamente, vai ver tanto ali indústrias de alimento, como também automotivas, médicas, etc. Uma parte para manufatura, onde vai ter também ali indústrias farmacêuticas, de pintura, etc., de impressão. Então, isso é bem bacana. E uma outra área que é a parte de serviço tecnológico também. Então é 20% para warehouse e transporte, 22% para wholesale e trade, 24% para manufacturing, ou seja, manufatura, 9% para a parte de tecnologia e profissões ligadas a isso. E o restante um pouco mais pulverizado. Então, são setores bem importantes e bem relevantes dentro dos Estados Unidos, principalmente, que vão gerando muito valor ali profundo e também essas localizações geram muito valor para quem tem essa indústria. Então, para vocês entenderem, a gente vai ver os REITs muito mais focados, né, como se fosse uma empresa mesmo de fato, né, não tanto quanto aqui no Brasil, os fundos imobiliários, né, como já expliquei em outro vídeo. Vocês vão ter aqui uma dívida pelo EBITDA em 4 vezes, então isso é um número um pouquinho elevado, sim. Né? Isso traz um pouquinho de desconforto, porque querendo ou não, se aumentar uma vacância, isso gera impacto muito grande ali na dívida como um todo. O endividamento dele está girando na casa de 25%, então se os 14 bilhões ali dentro hoje de capitalização, 25% é endividamento, então um pouco elevado, né? Que vai convergir bem ali para essa dívida líquida pelo EBITDA. Então é um endividamento um pouco elevado, sim, é um pouco mais arrojado na hora de fazer essas decisões, então tem que ter um pouco de atenção nesse sentido. E ao mesmo tempo, vão ter notas de crédito ali de avaliação BBB+. Isso basicamente se enquadra muito próximo à própria avaliação do Brasil, internacionalmente falando. Então tem uma avaliação de crédito ali que é muito boa. Um ponto bem legal, né, que eu sempre trago é a questão do NOI, né, que é toda a geração de caixa que consegue fazer por todos os ativos, que é o estacionamento, que vai ser todo o galpão industrial, todos os artefatos que vão gerar uma lucratividade para o fundo. O que acontece é que hoje está fazendo em torno de 700 milhões e agregou-se mais 195 milhões ali por outras medidas que foram sendo tomadas também. Então isso deu um crescimento anual de 28%. É bastante coisa, então o fundo consegue crescer bastante ali a receita ao longo do ano. Então tem sim aquela parte de endividamento, mas ao mesmo tempo está sendo bem correspondido por um crescimento de receita,
que é fundamental para que você consiga, então, ter um pouco mais de tranquilidade em relação a esse endividamento. Um outro ponto interessante é aqui na parte da expansão de margem do NOI. Então isso é bem importante também. Se você está conseguindo expandir margem, significa que seus custos estão menores ou porque sua receita aumentou. Então, em 2020, por exemplo, era 75,8%. Hoje está girando na casa de 77,5%. Então, é 2% a mais, quase, de expansão na margem, reflete bastante resultado no dividendo e também no resultado da empresa como um todo. E olha um ponto legal aqui, pessoal, a relação de diminuir o endividamento e como isso aumentou o fluxo de caixa da empresa como um todo. Então, lá em 2019, 11,3%, que era o endividamento pela receita. Hoje está em 8,13%, então está menor esse endividamento. Isso significa ali, no número, de modo geral, que saiu em 2019 de 1,23 por dólar, né? Então você conseguia receber 1,23 ao longo de um ano, para 2,39. Então aquele crescimento que eu mencionei anteriormente, referente ao crescimento de dividendo, ele é explicado muito disso, porque hoje o endividamento representa menos dentro do fundo. Não necessariamente que o endividamento diminuiu, mas porque a receita cresceu, o endividamento ele vai conseguindo se acomodar melhor dentro de uma receita maior também. Aqui um ponto bem legal para vocês entenderem, hoje a vacância está girando na casa de 4,8% da empresa, então é uma vacância aqui ok, comparado com os peers, né, com os pares do mercado, e automaticamente também representa todos os fundos ali que a Rexford tem, 2 trilhões de dólares na economia americana. Então, as empresas que estão lá dentro geram 2 trilhões. É um número muito representativo. É maior até do que o PIB brasileiro. Então, hoje, olha a volatilidade que existe dentro do Rexford e olha a volatilidade que existe dentro dos outros. A vacância do Rexford ela vai girar entre 4,9% e 0,7%. Então, ela tem uma menor volatilidade ali na própria vacância. Os outros fundos, de modo geral, eles trabalham entre 2,9% e na máxima 11,7% de vacância. Então a dispersão deles é muito grande, isso gera uma insegurança muito grande para quem está investindo, porque automaticamente eu não sei se mês que vem vai ter uma vacância que vai explodir ou não. Então é bem importante frisar isso, porque é uma vacância baixa, significa automaticamente que a previsibilidade de receita vai se concretizar com a receita que vai ser oferida ali na frente. Quando nós vamos aqui para a parte do endividamento, só para vocês terem uma ideia, os maiores pagamentos estão nos próximos anos, conforme vocês veem aqui. 2027 tem um pagamento elevado de 1 bilhão, 2028 já 300 milhões, 2029 600 milhões, 800 milhões. Então é bem representativo esse endividamento que ele vai diminuir olhando um pouquinho para frente. E quando nós olhamos ali a questão de liquidez, vocês podem perceber que hoje tem 1,6 bi em liquidez total. Então tem tanto ali a parte dos recursos estarem em caixa também, como também a recompra que eles fizeram dentro das próprias ações, né, dos próprios REITs. Então isso elevou ali para 1,6 bilhões de total de liquidez. Então está bem tranquilo, está bem saudável nesse ponto. Quando nós vamos aqui para a parte de dividendos, então pode ver que é um ponto bem legal que eu gosto de frisar, que é o crescimento do dividendo ano a ano. Então pode perceber que ele vai crescendo esse dividendo ano a ano, isso é bem importante, porque isso significa que talvez daqui a 10 anos, esse dividendo estando maior, hoje, o que é pago ali, essa média de 4%, pode continuar 4%, só que ao mesmo tempo com uma cotação mais elevada, a cotação não mais na casa dos 20, mas na casa dos 40, 50. Então isso é muito bom, porque isso significa que ele está entregando resultado e o dividendo está vindo de maneira recorrente, mês a mês não, mas no caso trimestral, que é o que o fundo vai pagando. Quando nós vamos aqui para a parte de cotação atual, até mencionei agora há pouco, referente ao valor da cotação, a cotação ela está hoje em 42,53, tá? Pagando ali os 4% de dividendo. O que acontece, tá, pessoal? Se vocês forem olhar, de 2015 para cá, a cotação cresceu, sim, né? Ela é bem mais baixa, antes era R$20, e pagando esse dividendo mensal. Então aqui, dentro desse gráfico, ele não está contemplando os proventos junto, que é bem legal se a gente conseguisse contemplar e fazer o agregado ali, de quanto o fundo cresceu de maneira geral. Um ponto que eu quero trazer e salientar para vocês é que o fundo saiu, conforme nessa outra imagem, lá dos 81 dólares e foi parar nos 42 atuais. Então, para vocês verem como que o fundo talvez tenha sido mal precificado pelo mercado, subindo demais, e ao mesmo tempo também por uma questão mesmo de risco, percepção de risco, o juro subiu nos Estados Unidos, então isso gerou ali de modo geral uma correção bem intensa dentro do ativo como um todo. Então esse é um ponto importante, né? Hoje, agora, a gente está com juros caindo nos Estados Unidos, então isso representa de maneira positiva para o ativo, pode se representar uma volta ali na cotação, mas ao mesmo tempo
tem que tomar um pouco de cautela com relação a esse risco dessa correção que teve de maneira mais intensa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça, né? Comente aqui embaixo, que sempre que você precisar, a gente está comentando também e te ajudando ali no portfólio.